Olá, librianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Libra. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Libra. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Libra, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Libra. No fundo do deck, o renascimento. Que lindo! Vamos! Estou muito curiosa para saber o que veio aqui. Olha só que lindo, gente! Gosto muitíssimo dessa carta. Vou começar com ela. Vamos lá? Então essa carta diz assim, trazendo um verde bem clarinho e uma conexão profunda com a natureza. Então ela diz assim, algumas vezes tudo o que você precisa é ir lá fora, respirar um ar fresco e se lembrar de quem você é e quem você quer ser. Gente, que mensagem poderosíssima abrindo a vossa leitura. Já começou daquele jeito, né? Pá! E aí, o que me vem para passar para vocês é o seguinte, natureza e renascimento. Então, é o momento, e isso vale até, né, para todos nós, é uma mensagem que vem para que a gente possa repensar certas áreas das nossas vidas e o movimento que a gente vem fazendo. Por quê? A nossa natureza, a nossa verdadeira natureza, tem total conexão, né? A natureza humana tem total conexão com a natureza. Nós somos filhos da nossa Mãe Terra, filhos de Deus, né? Mas pertencemos aqui enquanto, nesta passagem, pertencemos a este planeta, fazemos parte, somos parte integrantes deste planeta. Na nossa constituição física, o cálcio dos nossos ossos, enfim, tem o ferro né, que está na nossa corrente sanguínea. Então, assim, uma série de elementos que constituem o nosso traje terráqueo espacial também existem no solo que a gente pisa, né, na Terra. Então, a nossa conexão é totalmente a natureza faz parte de nós e nós fazemos parte da natureza. Então, uma das questões que mais hoje vai promovendo uma série de perturbações, eu diria, na nossa harmonia interior, advém justamente por conta desse distanciamento. Por quê? Porque a gente entra numa caixa e sai da outra. Isso é uma teoria de um aluno meu, na época que eu dava aula de yoga, e ele falava, já percebeu que a gente entra numa caixa e sai da outra? Eu falei, nossa, mas como assim? Ele falou, pensa comigo, a gente está em casa e entra dentro do carro. Então sai de uma caixa, vai para outra caixa. Aí sai de dentro do carro, ou do ônibus, ou do metrô, enfim, né? Sai de dentro do carro, vai para o trabalho, outra caixa. Aí sai do trabalho, volta para dentro da caixa e ficamos em caixas, né? Então, assim, a gente não consegue, exatamente o que essa carta fala, respirar um ar fresco, né? Então, aqui, gente, vem sobre esse, primeiro, tem duas mensagens aqui, né? Sobre essa conexão com a natureza, que ajuda muito neste movimento de renascimento, tá? Então, quando nós passamos por situações desafiadoras, eu já vou ler o que essa carta fala. Então, sobre qualquer tipo de situação desafiadora, muitas vezes a gente fica assim meio que sem chão. Então, uma das práticas que mais pode ajudar com que a gente sinta o nosso pertencimento, sabe quando acontecem certas situações desafiadoras nas nossas vidas e a gente fica meio que, parece que descolou, né? Parece que a gente
fica assim, como no mar que não tem borda, e a gente fica ali, né, naquela imensidão, e aí a gente olha e fala, meu Deus, né, não tem nada para nos segurar, não tem ninguém para procurar, enfim, dá uma sensação de solidão muito grande. Então, quando a gente está passando por algo assim, estar em contato com a natureza cria essa base, cria essa estrutura, volta a restaurar as nossas conexões. Além disso, ainda ajuda com que a gente eleve a nossa energia. Então veja que a gente parte aqui de um verde bem clarinho e saímos aqui para né, e vamos para um alaranjado, um vermelho, cores aqui bem fortes, bem vibrantes e que vão conectar uma energia de Chacha, vão conectar uma energia aqui de movimento e de ganho de energia, de vitalidade, de força, de poder pessoal, né? Então toda aquela energia que de repente estava se esvaindo volta a se restaurar e volta a criar essa conexão, volta a criar raiz. Então, quando essa carta fala tudo que você precisa é ir lá fora, é estar em contato com a natureza. Então, procure nesse momento, independentemente de qual for a situação que eu já vou falar para vocês, uma situação desafiadora que você possa estar passando, depois nós vamos aprofundar mais isso nas cartas do tarô. Se você puder, caminhar ao ar livre, se você puder trazer um pouco da natureza para sua casa, então ter os próprios pets, né, os nossos bichinhos queridos, companheiros desta jornada. Então, assim, plantas, abra as janelas da sua casa, deixa a luz entrar, deixa o ar entrar, deixa correr na sua casa, deixa o vento, né, passar pela sua casa, arejar a sua casa, o seu quarto, onde você dorme, sabe? Tudo isso é muito importante e ajuda muito, gente. A gente pensa que não. Perceba que quando a gente está chateado ou alguma coisa assim, o que a gente faz? A gente fecha a casa toda. E a gente quer ficar ali amuado, quietinho. Eu sei que a gente está num clima, ainda está frio, em muitas regiões do nosso país ainda é muito frio. Então, assim, a gente acaba ficando mais recluso. Mas tenta naquelas primeiras horas da manhã, sabe? Tudo isso são práticas comprovadas. Feng Shui está aí para isso, né? Milenar. Então, assim, existe toda uma sabedoria de conhecimento aplicado, desenvolvido, testado, enfim, né? Então ajuda muito. E uma outra coisa é que nesta conexão, nesta reconexão, eu diria, né, com a natureza, que é a nossa verdadeira essência, tá? Enquanto aqui neste plano, a gente se lembra de quem nós somos e onde desejamos estar. E aí me vem essa carta falando sobre o renascimento. Então, naqueles momentos mais desafiadores das nossas vidas, olha o que essa carta fala. Não importa o que tenha acontecido. Então, não importa qualquer que seja aí a situação, desafio na sua vida. Você pode encontrar novas asas. E aqui traz duas fênix, né? Uma num tom vermelho e uma num tom desse amarelo, mais indo para o dourado. Você pode encontrar novas asas. Então, é sobre aquelas situações em que parece que a gente perde a nossa potência e perdemos a nossa ação de deslocamento, por exemplo, né, de brilho pessoal, de vontade de fazer as coisas, né? Então parece que as asas foram, né, sumiram, né? Então você pode encontrar essas novas asas. Renasça do passado, ou seja, busque a força e a sabedoria lá no passado, porque o passado ele é sempre muito importante, a gente nunca deve negligenciar o passado. O passado é passado, sim, mas nós existimos graças ao passado. Quantas civilizações, quanta história, né, não se passou para que hoje a gente trilhasse a vida e o caminho que nós estamos trilhando. É graças a um passado. Então ninguém simplesmente pluft, né, do nada aqui. Não, existe todo um background, existe toda uma história por trás. E essa história, ela é muito importante. Até quando a gente fala sobre tarô, né, a história do tarô, toda essa história que se tem, né, a partir do que se tem, que a gente não sabe, ainda até hoje não se sabe de onde veio, né? Existem teorias, mas confirmação 100%, veio de lá, pá, não existe, né? Então, assim, a gente usa toda essa história para colocar neste hoje. Nós não podemos simplesmente negligenciar tudo o que aconteceu. O passado ele é muito importante. O que não podemos é carregar mala pesada. Devemos extrair do passado a sabedoria, a inteligência, né?
levar isso adiante. Então, renasça do passado, ou seja, o que quer que seja que tenha acontecido, te dá subsídios, te dá sabedoria para que você possa continuar seguindo em frente. Aceite as mudanças positivas que estão chegando. Então, veja que nesse momento de renascimento, aqui de uma forma metafórica, falando sobre o cultivo, né, o nascimento dessas novas asas, ou seja, desse seu poder pessoal, dessa sua energia, da força, da vitalidade e tudo mais, da alegria de viver, ânimo e tudo, né, gente? Mas nesse interim, o contato com a natureza se faz muito, muito, muito importante. Além de tudo, né, lembrar de quem você é. Lembre-se de quem você é. Muitos acontecimentos nas nossas vidas, e isso é fácil da gente perceber quando a gente olha lá para a nossa tenra idade. E aí a gente olha lá para trás e fala assim, nossa, mas eu queria ser tanta coisa, eu me imaginava tanta coisa. Tudo bem, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, vai conhecendo outras coisas e realmente muitas coisas vão mudando em nós e faz parte da caminhada. Mas existe certas coisas que realmente, com o passar do tempo, a gente fala, nossa, eu era mais alegre, por exemplo, ou então eu tirava mais sarro de mim mesma, de mim mesmo, quando eu errava, alguma coisa não saía, sabe assim? Então é resgatar aquela pessoa que de repente tinha tantos sonhos, que de repente tinha tanta coisa bonita e que conforme os acontecimentos da vida, né, a vida ela vem para nos modelar, ela vem neste exercício, a vida vem da vida e sempre vem neste exercício de que nós possamos crescer, de que nós possamos desenvolver. Só que o que a gente não pode fazer é quebrar nesse meio tempo. Então a gente dobra, mas quebrar a gente não quebra não. Então esse exercício da flexibilidade de passar pelas situações da vida, aprendendo, crescendo, progredindo, né? E lembrando de quem a gente é. Então trazendo também essa questão de conexão com o passado, trazendo coisas que a gente às vezes foi deixando lá para trás, principalmente coisas positivas, e é exatamente isso que a gente tem que trazer, e onde você quer chegar. Então com este renascimento, Libra, com estas novas asas, com essa nova oportunidade, mudanças positivas chegando até você, quais são os voos, né? O que você deseja alçar neste momento da sua vida? É muito importante a gente ter um plano de ação. É muito importante a gente saber. Ai, que lindo, gente! É muito importante a gente saber onde nós estamos neste agora e onde nós queremos ir. É claro que no decorrer dos dias, dos meses, dos anos, às vezes as coisas vão tomar outro rumo. Mas é importante a gente ir tendo como referência algo. É como uma construção, uma obra, um prédio, uma casa que vai ser erguido e que precisa ter uma planta, senão ninguém sabe por onde começa. Onde que vai a parte elétrica, onde que vai o encanamento, onde que vai, né? Como é que vai construir isso? Não sabe onde é o quarto, onde é a sala, onde é a cozinha, sabe onde é nada. Então precisa ter um planejamento. Tá bom, meus queridos? E aqui, olha só que lindo, né? Gostei muito desse avanço nas cores. Olha que lindo esse movimento. Então passamos aqui de um verde, aqui me traz aquele verde bem, bem clarinho, um verde água, né? Então a gente parte desse verde água, bem fechadinho, e vamos para este verde bem brilhante, um verde, né? Um verde grama, né? Bem em conexão com a natureza, aquele verde esmeralda, que fazem os dois, ambos, a conexão com o nosso chakra cardíaco. Então veja que existe realmente uma cura acontecendo e uma receptividade para as mudanças positivas que estão chegando, porque não tem coisa pior nas nossas vidas do que a gente fazer uma restrição e a gente ficar fechado às mudanças, aos novos tempos, aos momentos, né, que estão surgindo nas nossas vidas, e é sempre na direção do mais e na direção do melhor. Então, quando a gente não se rende às mudanças e a gente faz realmente uma resistência muito grande, fica muito desafiador e fica muito difícil, uma vez que a vida ela parte, inclusive quando a gente olha para a natureza e a nossa própria natureza, porque já que somos parte, né, também somos este reflexo, haja visto que temos um desenvolvimento físico, temos um nascimento, um crescimento e uma curva descendente, né, que chega, que vai nos aproximando ao fim da nossa jornada. Então, assim, a vida vem se mostrando que a única certeza que temos é sobre a transitoriedade.
é sobre a mudança. Então, querer se opor às mudanças é escolher o sofrimento, né? E aqui eu vejo vocês realmente com uma receptividade muito grande, uma força que está sendo restaurada. Haja visto aqui sobre as cores. Então, partimos desse verde mais clarinho, né? Começando essa cura em contato com a natureza, vai fortalecendo isso cada vez mais. Aí, abriu o coração e aí volta o Chacha. Uma energia linda aqui de 2 chakras para vocês, promovendo essa restauração e a base através do trabalho com Muladhara Chakra, nosso chakra raiz, nosso chakra básico, ou seja, aquilo que veio para desestruturar, para desestabilizar, volta a criar essa base, volta a criar esse senso de pertencimento e também uma energia linda de Swadhisthana Chakra, que é aquele empoderamento pessoal, é o nosso chakra esplênico, tá? Então, volta a trazer essa conexão com o empoderamento pessoal, com a criatividade, com, sabe, paixão pela vida. Acende essa energia, tá bom, meus queridos? Olha que linda essa carta. A jornada. Coloque a atenção no quão longe você já foi, não no quanto falta para você ir. Isso é sensacional. Você vai encontrar ajuda em lugares inesperados. Eu gosto muito, essa carta também traz 2 recados importantes aqui. Existem realmente animais de poder aqui para vocês, né? Principalmente o que me chama a atenção é essa presença dupla da energia da Fênix. E quando nós formos fazer, então, aqui o unicórnio, quando nós formos fazer os mantras, vocês sabem que eu trabalho com vocês dentro desta energia, para que você leve a frequência da leitura do tarô, leve isso para a sua vida. Quando você for fazer o mantra, eu vou deixar essa dica para vocês de imaginarem, né? Cria na sua tela mental, visualiza que você tem aí, por exemplo, uma fênix guardando você. Imagina que você tem esse abraço dessas asas da fênix, né? Acolhendo você, abraçando você, nutrindo você, sabe? Você pode visualizar, né? E fortalecer, e você potencializa ainda mais a prática dos mantras, tá? Isso é uma dica, é uma orientação, você faz se você achar que, né, você deve fazer. Se você também não quiser fazer, fica tranquila, fica tranquilo, faz só o mantra, tá bom, meus queridos? Então aqui me vem esses 2 recados importantes, para que você possa olhar em toda a distância que você já percorreu, e isso é uma coisa que a gente tem que fazer um treinamento, porque muitas vezes a gente fica com o olho só lá, né? Na meta, no objetivo, e a gente esquece de olhar tudo que a gente já percorreu. Principalmente quando acontecem cenários, né, situações que às vezes são desafiadoras, a gente, né, aqui como a carta fala de uma forma metafórica, né? Então você pode encontrar novas asas. Então, situações que fazem com que a gente sinta essa impotência no sentido de perder as asas, né? E aí a gente fica olhando, puxa, mas faltava tanto para chegar. E aí a gente fica naquele olhar só para aquele trechinho do tanto que faltava e esquecemos de olhar toda uma trajetória de vida. Então essa carta fala sobre a jornada da sua vida. E é para você acender essa chama viva dentro do seu coração, uma energia linda aqui, desse brilho pessoal e de valor, de senso de merecimento, de senso de pertencimento, sabe? A pessoa linda, querida, amorosa, né, valiosa que você é, sabendo sim o seu valor no universo, né? Então, quando a gente exercita este olhar, aqui, lembrando, estou falando sobre ter o plano de ação, sim, é fundamental, né, o planejamento, mas trabalhar na direção deste objetivo, que cada um de nós temos, né, os nossos goals, as nossas metas, mas também sempre procurar valorizar toda a trajetória, todo o caminho que te trouxe até aqui. E principalmente a construção da vida interior que foi acontecendo, porque isso é algo que a gente vai levar, né? Isso é algo que a gente vai levar por todo sempre. Essa experiência que nós estamos vivendo aqui, porque nós somos seres de luz, vivendo, seres de energia, né? De luz, como eu falo, é de energia, somos seres de energia vivendo uma experiência material. Então a única coisa que a gente vai levar daqui é exatamente a sabedoria e os laços de amor que a gente construiu. E isso a gente vai levar, né? Então olhar para a trajetória, olhar para os ensinamentos, olhar para o aprendizado de vida é sim construção. E principalmente dar valor para a sua vida, para a sua jornada.
E aqui falando também sobre esta ajuda, este auxílio, este encontro, né, que você pode encontrar ao longo deste caminho, ao longo da jornada. Aqui vem para mim também a conexão com os animais de poder. Então, como eu falei para vocês, vocês podem estar canalizando os totens, né, os animais de poder, podem fazer essa ponte, podem fazer essa conexão, ou então até com a própria Mãe Terra, utilizando a energia da nossa Mãe Terra. E aí você pode falar terra querida, né, fonte. Eu vou fazer com vocês agora na hora do mantra, que aí fica mais fácil de mostrar para vocês. E também sobre pessoas, situações. Vamos ver se aparece alguém aqui para vocês, tá bom? Não, com as cartas do tarô. Mas antes de tirar aqui as cartas para vocês com o deck, quero fazer com vocês um mantra de poder que já traz muito dessa energia da vossa leitura. Vamos juntos? Vamos juntos unir os nossos corações e fazer o primeiro, gente, tem mais. Primeiro mantra da nossa leitura para você levar essa energia para sua vida e já ativar, já potencializar toda essa força, toda essa energia, toda essa vitalidade, todas essas bênçãos na sua vida. Vamos juntos? Você daí e eu daqui? Então vamos lá. O primeiro mantra que vem para passar para vocês é o seguinte: eu sei o meu valor no universo. Eu sei o meu valor no universo. E eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Convido você a escrever aqui embaixo este mantra de poder, ativando esta energia. Todas as vezes em que a gente escreve, a gente está ativando essa força, estamos decretando e afirmando, não só verbalmente, mas também sob a forma escrita. A gente afirma isso para o universo. E e como se dá isso, né? A gente entra nesta frequência de saber o seu valor no universo, não é só na vida. É saber a pessoa incrível que você é saber que mesmo que tenha acontecido alguma situação aí desafiadora e de repente você tá com essa sensação de que perdeu as asas, né? Perdeu o seu poder pessoal, está se vendo sem saída, saiba que através desse resgate, desse valor imensurável que você tem perante o universo, perante Deus, perante toda a obra, né, que criou tudo e todas as coisas, você consegue resgatar e criar novas asas. Tá bom, meus queridos? Eu quero fazer também com vocês um segundo mantra que está vindo aqui, falando sobre essa questão das novas asas aqui e desse nascimento para uma nova vida. Eu quero fazer um mantra dizendo assim: eu sou inabalável. Eu sou inabalável, tá? E aí a gente pode usar os dois mantras juntos. Vamos fazer? Você lembra aí? Você já acabou de escrever? Vamos fazer juntos? Eu sei o meu valor no universo. Eu sou inabalável. Eu sei o meu valor no universo. Eu sou inabalável. E assim é. Tá bom, meus queridos? Afirme com força, com energia, com poder pessoal, imaginando, caso queira, né, a proteção aqui destas duas fênix ou uma fênix apenas, tá? É uma ideia para potencializar ainda mais a sua prática de mantras. E no decorrer da leitura virão outros, a gente tem o nosso mantra anual também para fazer juntos, tá bom, meus queridos? Então, escreve aqui, ativa essa energia e já sintoniza nessa frequência de mudanças positivas e abençoadas para vocês. E vamos lá! Agradeço a Deus por me permitir realizar esta linda leitura, uma leitura forte, para os queridos regidos sob o signo de Libra. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por esta energia linda, por todo esse carinho que vocês emanam na minha direção, na direção de toda a minha equipe. Estejam certos que chega aqui sim nos nossos corações como um forte e poderoso abraço de luz. E é por isso que sempre, sempre, sempre abençoo vocês com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro. Aqui, agora e por todo sempre, abençoando o vosso caminho,
a vossa jornada, as vossas vidas. E assim é. Vamos lá. Signo de Libra, o que os queridos regidos sob o signo de Libra, isso explica muita coisa, precisam saber para este momento das vossas vidas. Vamos lá. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas, signo de Libra? E aqui, meus queridos, é importante passar para vocês, deixa eu só tirar aqui e eu já falo. É importante falar para vocês, né, que eu me dirijo como signo de Libra, e às vezes você pode estar querendo, né, se você chegou, você quer ver uma mensagem, e aí de repente você clicou no vídeo, mesmo que você não seja do signo de Libra. Às vezes, sabe o que pode acontecer também? Pode ser que você esteja ouvindo a mensagem, você que é do signo de Libra, e aí você fala assim, nossa, mas essa mensagem é para uma pessoa querida na minha vida, sabe? É para um esposo, para minha esposa, para uma amiga querida, um amigo querido. E às vezes isso pode acontecer muito, tá, gente? Por quê? O que acontece? Através dos laços de amor, até tinha falado sobre isso, né? Os laços de amor que a gente vai construindo ao longo das nossas vidas, muitas vezes a gente é usado para chegar naquela pessoa e falar assim, olha, eu vi um vídeo, lembrei muito de você, nossa, tá contando totalmente o relato da sua vida, tá? Então, se você sentir esse chamado de entregar esse vídeo, né, de compartilhar esse vídeo com esta pessoa querida, faça, tá bom? Apenas explique que, né, acontece isso às vezes, né? A gente Deus, né, utiliza formas magníficas de se comunicar conosco. Então, às vezes pode ser exatamente, né, usa você através da energia, da afinidade, que a gente vai se ligando, vai se conectando dessa forma. Então, ela chega a mensagem até você para que você passe para essa pessoa, tá bom? Então, pode ser que seja isso também, tá? Essa carta aqui, ela virou e para mim explica muitas coisas, tá? Muitas coisas mesmo. Olha só que lindo, um momento aqui muito importante, é um momento aqui de um grande despertar de consciência. Olha esse sol aqui atrás. E isso se faz, isso acontece, gente, sempre. Se a gente olhar, muitas pessoas perguntam, né, sobre essa questão do despertar da consciência. O que é isso, né? O que é esse despertar de consciência? Gente, o despertar da consciência é simplesmente, a gente consegue perceber isso, sabe como? A gente olha lá para trás, no início da jornada das nossas vidas e veja quanta coisa a gente já mudou. Quanta coisa mudou dentro de nós, quantos valores foram construídos, a forma de pensar que é diferente, às vezes algo que você não tinha paciência para resolver, agora você tem uma paciência assim, nossa, né? E vice-versa, né? Assim, a gente vai mudando e a ideia é que através desta expansão a gente vá cada vez mais fluindo para uma consciência crística. O que é essa consciência crística que eu falo para vocês, né? Exatamente sobre a sintonia do raio que eu trabalho com vocês. Eu trabalho, quando eu criei o canal, quando eu criei esta marca, né? Tanto é que a marca ela tem um logotipo dourado, então é exatamente sobre esta conexão com a nossa presença crística, os princípios crísticos, princípios elevados, valores morais do ser. Então, trabalhar com uma consciência crística que se expande, que se alarga, é se aproximar de Deus. É fazer aqueles 2 mandamentos que resumem os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente trabalha dentro dessa frequência, realmente a nossa consciência vai se alargando, vai se expandindo e jamais retorna às suas antigas dimensões, como na frase de Einstein. Tá bom, meus queridos? Então aqui existe realmente um momento de grande expansão de consciência, muito por conta deste acontecimento pontual que faz com que você verdadeiramente olhe para aquela situação, né? Aqui o olhar, olhe para aquela situação e fale assim, nossa, realmente mudou
Na grande maioria das vezes, a nossa consciência, olha que lindo, essa carta explica muita coisa. A nossa consciência ela vai se expandindo muito por conta dessas questões desafiadoras. Na grande maioria das vezes. Olha isso, gente, meu Deus. Ah, que lindo, gratidão universo, gratidão ao divino. Eu só tenho que agradecer, né, gente? Quem me acompanha aqui sabe que sempre quando eu faço as leituras, todas as leituras, todas, é 100%, tá? 100% das leituras. Sempre tem sincronicidades. Eu ainda tenho mais 2 oráculos para tirar mensagens para vocês e vocês vão ver que realmente as cartas se conectam, as energias elas são afins, olha que lindo isso, né? Às vezes questões que eu tô falando, como agora, eu falando sobre as infinitas bênçãos da luz crística de ouro e vem o sol bem no centro da vossa leitura. Então realmente, eu só tenho que agradecer, né, a Deus por isso, por ver essa obra divina aqui neste espaço sagrado que eu faço com tanto carinho, com tanto amor, com tanto respeito pelas vossas vidas. E agradecer sempre a cada um de vocês pela presença, pelo carinho comigo. É sempre muito, muito, muito valioso. Tá bom, meus queridos? Ai, que lindo, gostei. Tem muita coisa para falar para vocês aqui, tá? Muitas coisas importantes. Bom, falando sobre esse sol, então aqui me dá realmente um novo norte para vocês, tá? E é realmente sobre, exatamente como a carta falou, sobre uma mudança positiva que está chegando para vocês e é realmente algo que ficou lá atrás, olha, então o passado ali você olhou, tá tudo certo, resolveu e já seguiu numa nova direção, um novo direcionamento realmente aqui que faz aumentar a sua energia. Nós vimos isso nas cartas, né, através da crescente do trabalho energético sendo feito. Então chega nesse sol aqui com essa potência bem no centro da vossa leitura, trazendo essa transformação e não só no sentido de sucesso e de questões que porventura possam realmente ter abalado a sua base, né? Principalmente no que tange essa falta de poder. Então, às vezes, aquelas situações que vêm e nos fazem sentir assim, sabe? Como eu disse, parece que a gente está solto num oceano e não passa um barquinho, não passa ninguém, não tem um surfista, não tem ninguém para pedir ajuda, sabe? Uma sensação assim desesperadora que começa a aflorar dentro de nós, sabe? Então, assim, parece que a nossa motivação, a nossa energia, parece que se esgotou tudo e a gente se sente assim realmente perdido. Né? Então aqui mostra exatamente não só sobre o sucesso desta nova mudança, né, deste momento positivo que vem através desse desfecho, né? Aqui é sobre algo que realmente ficou para trás, e esse ano fala muito sobre isso, tá? Então é sobre um término, é sobre um ponto final, mas é sobre um momento aqui dourado para vocês. Eu digo aqui que é uma mudança positiva e dourada para as vossas vidas e abençoada, tá bom, meus queridos? Então falando sobre sucesso e energia e força vital para vocês. Tá bom, meus queridos? Então aqui me vem sobre realmente está confirmada essa construção, está confirmado aqui um novo empreendimento. A energia ela se dobra, ela se multiplica. Então podemos estar falando aqui, vamos supor que seja algo em que você aconteceu alguma coisa aí grave e aí prejudicou até a sua casa, vamos supor que seja sobre uma demissão e aí você precisava daquele dinheiro para pagar aquele aluguel, ou de repente você estava pagando a prestação do apartamento, sabe assim? Então aqui me mostra sobre essa reconstrução do seu mundo, tá? Mostra sobre essa reconstrução, tem momentos aqui associados realmente a celebração deste novo momento. Então já se vejam nesta celebração, tá, gente? Veja quando você afirmar, eu sei meu valor no universo, né? Então realmente sinta essa construção acontecendo, sinta-se na sua casa, sinta-se com tudo já organizado, sabe? Nós estamos falando aqui sobre essa estrutura, sobre esse alicerce, a energia do número 4, que traz a base, e eu falei sobre a energia até do vermelho, do chakra raiz, então é sobre aquela sensação aqui, ó, de base, de estrutura, que tinha sido esvaída, e até aqui com relação à conexão com a natureza. Então, o senso de pertencimento. Por isso que a prática, olha como é perfeito, por isso que a prática de conexão com a natureza, que pode se dar
naquele lugar que você vai, num parque, ao ar livre, enfim, né? Ou pode se dar na sua própria casa, com o uso de cristais, com plantas, deixando a luz entrar, deixando o ar correr na sua casa, né? Então, assim, isso ajuda com que você crie base novamente. Sinta esse senso de pertencimento, isso é muito importante, tá? Então aqui vem para mim exatamente sobre esta casa, sobre este alicerce de repente para um trabalho que finalizou. Então mostra esse alicerce sendo construído, essa base sendo construída, mostra sim conexões e mostra, ó, lembra que eu falei para vocês sobre aquela pessoa, cadê onde que tá aqui, ó, você vai encontrar ajuda em lugares inesperados. Então, nesta nova caminhada, pessoas amigas, pessoas queridas, até sobre casamento aqui, é claro que nós estamos numa leitura geral, mas falando sobre conexões, falando sobre relacionamentos, tá super favorável isso, tá bom, meus queridos? Então, para você que de repente quer construir a sua família, para você que quer construir uma sociedade, tá muito favorável. Falando também sobre uma excelente amizade, uma pessoa que está ali celebrando esta sua conquista, tá bom, meus queridos? Aqui neste movimento também em que existe uma pessoa que está num primeiro plano, e aqui são vocês, e uma pessoa que está num segundo plano, me vem muito sobre essa frequência dos animais de poder. Então me vem também sobre um alicerce espiritual. Às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, mas isso é só um pensamento, porque sozinho a gente nunca vai estar. Tá? Meu avô, que foi um grande sacerdote da minha linhagem, ele sempre falava isso, nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre sendo vigiados. Então é exatamente sobre isso, tá? Existe proteção, existe auxílio para vocês na jornada das vossas vidas, tá bom, meus queridos? E falando sobre essa construção, então assim, não há receio. Aliás, falando sobre receio, já vou falar agora sobre isso. Não há receio, tá? Lembra sempre que o medo é uma caca, né? O medo é aquele cacareco que faz com que a nossa vida se transforme numa verdadeira lambança. Por quê? Porque o medo ou a dúvida, ou o que quer que seja, principalmente quando acontecem cenários assim, né? A gente acaba se conectando com essa energia, porque a nossa mente ela vai sempre procurar o pior cenário. Isso é um mecanismo nosso, eu diria que é é uma falha na programação, diria assim, né? Olha quem sou eu para falar isso, né? Mas é uma falha na nossa programação. Por quê? Porque a gente tende a ver sempre o pior cenário. E aí o que acontece? Isso gera medo. Gerou medo, o que vai acontecer? A gente acaba ficando atado, a gente acaba não saindo do lugar e acabamos não retomando as nossas forças. Olha a diferença nos tons das cores aqui. Então saímos de um azul, não que o azul seja uma cor ruim, tá bom, meus queridos? Mas apenas sobre o calor, sobre a vibração das cores, tá? Então aqui a gente tem um azul, uns tonzinhos de verde mais frios e aqui cores quentes. Então falando sobre energia, falando sobre esse nascimento, sobre criar novas asas, sobre fluir na direção de novas coisas, novos projetos, entende? Sobre fluir na direção do mundo que eu quero viver, né? Se a gente fica na frequência do medo, a gente acaba não conseguindo nem escolher. E é exatamente isso que vem aqui nessa carta. A gente não consegue escolher. Por quê? Porque a gente fica, e aqui até no deck de tarô que a gente mais usa, né, o deck mais utilizado no mundo inteiro, o sistema Rider-Waite-Smith, na arte de Pamela Kuhlman, ela faz essa pessoa, né, com uma venda nos olhos. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ela faz essa pessoa com uma venda nos olhos. Então, assim, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue dar o passo, tá? Aqui, ó. Eu vou deixar esse deck também aqui embaixo, tá? Esse deck, ele é uma versão linda, uma versão linda, tá? Do deck tradicional, da versão de 1909, tá? Então, vou deixar aqui para vocês também aqui embaixo nos comentários. Fixado aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo também tem, onde você pode adquirir,
tá? E vou deixar aqui embaixo para vocês, tá, gente? É importante dar esse recado porque tem sempre muita novidade. Então, antes que eu me esqueça, eu já vou aproveitar e dar esse recado agora. Vou deixar aqui embaixo, ó, tá aparecendo agora aqui para vocês o endereço do meu site, onde você pode ver toda a minha coleção, todos os decks que tem nessa estante que aparece para vocês no início do vídeo, no final do vídeo, né? Então, todo o material que eu tenho, e não só, né, dos decks de tarô, de oráculos, mas também os livros que eu tenho como referência para levantar algumas questões aí com vocês, né, de falar sobre alguns assuntos, tá bom? Então, vou deixar aqui para vocês e vou deixar o link, tá? O link direto aparece aqui no cantinho da tela para vocês. É só você clicar lá, você já vai lá direto para o site e depois volta para o vídeo para terminar a leitura. Tá bom, meus queridos? E por que eu falo isso, né? Porque muitos de vocês perguntam quais são os decks que eu estou utilizando e também não só por isso, mas para vocês saberem, me conhecerem, ter informações sobre quem é Anne Marques, todo o meu background, tem livros, tem novidade também lá no site para vocês, tem informação do nosso mantra luz, tem sempre coisa nova lá para vocês, tá bom? E tem atualização diária. Todo dia tem coisa nova lá para vocês. Então, convido você a acessar o site. Visita, conheça, tá bom, meus queridos? Foi feito com muito carinho para vocês, tá bom? Sempre pensando em contribuir com um pontinho de luz nas vossas vidas, tá bom? Então, olha só que interessante, né? Eu estava falando sobre a questão da venda nos olhos. Então, a gente acaba vivendo através do medo uma realidade que não é a verdadeira realidade. Porque o medo nos impede, ó, o pezinho quer ir, ó. Tem um pezinho que tá indo, mas o outro, ó, tá lá atrás. Não se mexe, não vai, tá amarrado, não sai do lugar. E aí a gente quer descortinar, quer construir, quer dar o passo, quer procurar um outro emprego, quer se projetar na direção de outras coisas, quer construir coisas novas nas nossas vidas, quer sintonizar na mudança positiva que está vindo para as nossas vidas, mas cadê a receptividade? Tá tudo fechado. Os braços não estão abertos, não tem receptividade. Olha a linguagem corporal, o rosto aqui ainda está até abaixado. Né? Então, assim, a própria linguagem corporal já mostra isso, né? Então, eu vou até deixar essa carta aqui para vocês, porque é muito sobre isso, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre os medos, realmente é algo que a gente tem que trabalhar de forma muito, muito, muito profunda, e é por isso que o autoestudo, ele é deveras importante, porque quando a gente se estuda, a gente percebe, opa, esse pensamento não me pertence, esse pensamento aí está ligado ao medo que é irreal. Esse medo não existe. E aí quando a gente percebe que realmente o medo não existe, olha o que acontece, ó, a consciência se ilumina e aí se expande. E a consciência só vai se expandir num determinado momento? Claro que não, a consciência vai se expandir em todos os momentos, eternamente, porque tudo no universo está constantemente vibrando. Deus é esta vibração, né? O universo é mental. Isso são leis, tá? Que eu falo para vocês, são leis do hermetismo, tá bom? Que são leis universais, tá? Então é sobre isso. Então, se tudo está vibrando, nós também estamos neste movimento. E essa expansão também está acontecendo, inclusive dentro de nós. Não só fora, mas dentro também. Tá bom, meus queridos? Então, esse momento das vossas vidas, ele vem exatamente como uma escolha que ela é feita mediante esta situação desafiadora. Então, às vezes é aquele término daquele relacionamento, às vezes é aquela demissão, é sobre aquelas questões que são bem pontuais nas nossas vidas e que mexem nas nossas estruturas, mexem na nossa base. E aí o que acontece? A gente tem que dar o passo. E aqui é a vida pedindo, dê o passo. Nem que todo mundo esteja indo contra. Vá e siga mediante aquilo que você tem dentro de você. O que te inspira? O que te dá prazer? O que te acende a sua luz? O que faz a sua luz brilhar? O que faz você se conectar com o seu senso de valor e de merecimento? O que faz essa luz se acender? Vocês sabem que as leituras aqui do canal, elas têm esse cunho reflexivo. O que é isso? Para que a gente possa refletir sobre as nossas próprias vidas.
Porque segundo Aristóteles, saber-se é o início de toda a sabedoria. Então se a gente não sabe de si, não tem passinho, ó, não vai, a gente não sai do lugar, né? Então é através destes questionamentos que a gente consegue construir e mais ainda, conseguimos ficar felizes com as conquistas que estamos fazendo. A energia aqui se dobrando para vocês, tá? Então aqui vem uma escolha muito importante, gente. Essa escolha, ela é feita, olha esse mundo abraçado, olha a energia da receptividade. Olha que lindo, eu falo para vocês, aceite a mudança positiva que está chegando. Então perceba a cura que está acontecendo aqui. Olha os bracinhos que estavam amarrados, olha agora os braços abraçando o seu mundo. Como assim, Anne? O mundo que nós queremos viver, qual é o mundo que você quer viver? Você quer viver num mundo onde você se acha impotente, onde você não sente a sua conexão e o seu senso de pertencimento, seu senso de merecimento, onde você acha que a sua jornada não vale nada e não tem nada a contribuir? Ou você quer viver num mundo onde você se sente assim, radiante, cheia de energia, cheia de disposição, sabendo que os seus passos contribuem sim para um mundo melhor? Certifica-te de que és um fator de soma na vida daqueles de quem participa. E eu não estou falando isso com relação a trabalho, a profissão, mas estou falando isso com relação à essência, com relação à existência. Somos seres humanos, somos seres de sentimentos, somos seres filhos e filhas de mãe terra, de mãe Gaia, da nossa natureza, da natureza divina. Somos filhos e filhas de Deus Todo-Poderoso. Então, estamos aqui para, acima de qualquer coisa, deixar este mundo um lugar melhor do que a gente encontrou. Então, é sobre a performance, é sobre saber que mundo você quer viver. No mundo onde você realmente sente que você brilha. E olha o tamanho desse sol aqui, né? Que super, a energia não só dobrou, mas o sol dobrou de volume também. Então, é sobre uma escolha que é feita na direção de algo que realmente, ó, expande. Prova disso está aqui para mim também através das cores. Tá bom, meus queridos? Então, mesmo que o mundo inteirinho vá contra e aguce também dentro de você uma questão de incapacidade, mas será? Sabe quando a gente está para tomar uma decisão, para fazer uma escolha e aí existem aquelas pessoas que vão somar e existem aquelas pessoas que não, né? E aí um monte de gente vai contra e vai tacar pedra ali naquilo que você está falando. Né? Então, mesmo que você sinta realmente uma resistência por parte de outras pessoas e que ficam falando um monte de coisa para te colocar caraminholas na cabeça, né? E você ficar ali naquele looping e não, opa, assim que não vai, opa, é aí que você vai perceber que é a sua vida e você não vai deixar ninguém no controle da sua vida. É por isso que eu sempre falo para vocês e eu defendo isso com unhas e dentes. E eu deixo até aqui para vocês na descrição do vídeo, eu coloco sempre isso. Pense, não seja pensado. A pior coisa é alguém pensar por nós. Ou até a gente achar que a gente está pensando, mas a influência do outro, a energia do outro, ó, está ali dirigindo as nossas vidas. E a gente passa a ser o quê? Uma marionete na mão das pessoas. E isso é perda de poder. É perda de senso crítico. E aí a gente fica, a nossa vida, que é a coisa mais preciosa, é uma oportunidade sensacional de aprendizado, de evolução, de progresso, de expansão de consciência, fica nas mãos de outra pessoa ou de outras pessoas, né? Então é o momento de você criar novas asas, não alguém criar asas por você e sair voando e você ficou lá para trás. É o momento de você criar asas e você alçar voos grandiosos e construir novas bases, como eu já citei. Então, sobre trabalho, sobre conexões, sobre a sua casa, que você resgata e você constrói tudo ainda melhor. Porque aqui, sabe o que tem aqui? Alegria. E a alegria, gente, ela é uma das frequências mais positivas que a gente pode trabalhar, assim como o amor. São duas frequências, olha, alegria, amor, paz e gratidão. São frequências sensacionais para a gente trabalhar. Então, sabe, quando a gente tem aquela conquista e ainda vem regado, olha, aqui cheio de flores, olha que lindo, e ainda vem regado de alegria, nossa, é sensacional, tá? Então é realmente um momento muito, muito, muito feliz para vocês, feliz. Então escolha com sabedoria, escolha com
prazer, com tchatcha, sabe? O caminho que você vai trilhar, que não tem medo. Porque se o medo está ali, então significa que essa escolha está partindo de um lugar de medo e não de um lugar de liberdade. E aí, opa, alerta, preciso repensar, tá? E aí, através dessa escolha super bem sucedida, você realmente se conecta com esse movimento positivo, todo o universo conspirando para esta nova fase feliz e próspera das vossas vidas. Tá bom, meus queridos? E aqui vem para vocês também uma energia muito linda de vocês estarem perdoando, tá? E eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador, mas é necessário, primeiro, se perdoar, que é fundamental, e muitas vezes a gente fica presos, né, em cenários em que a gente não se libertou, porque a gente está ali às vezes se culpando ou achando que, poxa, aquilo acabou, eu fui demitida, eu fui demitido, mas o que eu fiz de errado? Eu podia ter feito melhor. Olha aquele pensamento que te prende, olha aquele pensamento que te aprisiona, tá? Então é necessário reavaliar e pensar em tudo isso, ok? E perceber que é o momento sim de primeiro se perdoar, caso seja necessário, tá? Eu estou falando de modo geral para vocês. Então, se perdoar, quando a gente se perdoa, a gente alivia o nosso coração e o fluxo da nossa vida flui, que é uma beleza, principalmente falando sobre o fluxo da prosperidade. Então, a gente vê verdadeiramente a nossa vida florescer. Conseguimos ver as coisas acontecendo, encontros, conexões, sincronicidades, assim como na leitura, né? Dá para ver todo esse movimento, gente. Aliás, é importante falar isso para vocês, né? Todo o movimento parece muito auspicioso falar sobre isso, né? Mas aqui na minha mesa eu consigo perceber isso de uma forma assim surreal, né? Todo esse movimento que vai surgir, né? Que vai ser manifestado nas vossas vidas, eu consigo ver aqui e sentir essa frequência, tá? Eu consigo sentir isso. Então, é como se fosse uma visão, né? Aí você fala, mas o tarô é para adivinhar o futuro. Não nesse sentido, tá? A energia desse futuro, entende? A frequência desse futuro. Que, gente, falar sobre futuro é uma coisa muito doida, né? Porque o futuro pode ser daqui a milhares de anos, né? E podemos estar falando sobre o futuro que é 3, 2, já foi, já é futuro, entende? Então, o futuro pode acontecer agora, nesse exato momento. Como anime, mediante a minha escolha. Se a minha escolha é assertiva, meu futuro tende a ser assertivo também, é matemático, né? Então, tem coisas que a gente tenta fugir da matemática, mas tem coisas que não dá para fugir da matemática, né? Então, assim, é óbvio isso, né? Se a minha escolha tende a ser feliz, tende a ser assertiva, meu futuro vai ser assim, vai se manifestar assim. Agora, se eu tomo uma atitude mediante uma região de medo, de paura, de dúvida, ou ainda influenciado por uma energia alheia, aí é que meu futuro vai ser uma lambança. Então eu consigo sentir essa libertação de vocês, entende? Eu consigo sentir essa alegria deste novo momento, desta mudança positiva que está vindo. Tá bom, meus queridos? Que linda essa frequência para vocês. E isso sempre acontece nas leituras, tá? Eu sempre consigo sentir isso. É muito, muito, muito lindo. E é essa energia que vocês têm que se conectar no momento dos mantras. Eu sei que às vezes é difícil a gente conseguir ter uma alegria ou ter paz. Aqui é muito sobre paz também. No momento desafio, né? Naquele ponto que tá difícil, né? Tá difícil. Mas é exatamente nesse momento que a gente tem que fazer força para virar essa frequência. Porque a vida ela é o reflexo do nosso íntimo. E o universo corresponde mediante a nossa energia interior. Por isso que esse sol brilha, tá? Esse sol tá brilhando aqui por quê? Porque você resolveu abraçar a sua vida. Você resolveu abraçar a sua vida. Tá? Lindo isso. E aqui, gente, falando sobre a questão do perdão, ainda vem sobre, primeiro, o auto-perdão, que a gente pensa que esse auto-perdão, ele
acaba ficando muito distante, porque geralmente quando a gente fala sobre perdão, a gente pensa em perdoar outras pessoas, tá? E o perdão sobre também, né, perdoar essas outras pessoas. Que pessoas, Anne? Pessoas que porventura estejam ligadas a essa questão deste momento desafiador, que tenham gerado para você esta situação desafiadora, tá? Então é importante você também perdoar essas pessoas, pessoas que de repente foram em cima, pessoas que, sabe, agiram de uma forma não muito amistosa com você, pessoas que julgaram, pessoas que emanaram vibrações negativas e você sente isso, enfim, pessoas que hoje também ficam te acusando disso e daquilo e julgando, atacando você, né, no sentido de, mas você vai fazer isso, você tem certeza que você vai fazer isso, tem certeza que você vai, sabe assim? Então, perdoe, ó, siga em frente, né? Falando sobre essa frequência de flores para vocês, me vem uma energia muito bonita de um poema, um trechinho de um poema de um dos pseudônimos de Fernando Pessoa, sensacional, Fernando Pessoa, que ele dizia assim: segue teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, porque o resto é a sombra de árvores alheias. Tá bom, meus queridos? Então, realmente, tem pessoas que são como sombras ou que tentam fazer sombra para esconder o nosso brilho. Mas você, a luz divina, gente, a luz divina, não há nada que consiga parar a luz divina. É só você olhar para o sol e tentar, né? Como o ditado diz, não dá para tampar o sol com a peneira. E é isso, tá? Não dá para fugir do que é fato. Fato é fato, tá? Então não dá para querer impedir, né, que a luz divina brilhe. Você veio para brilhar e você vai brilhar com novas asas, com um momento aqui novo para vocês de mudanças positivas, tá bom, meus queridos? E assim positivas e felizes, tá? Vamos lá, vou tirar uma mensagem para vocês com este deck que eu gosto por demais, que ele traz códigos de luz. Então, quais são os códigos de luz, por gentileza, para os queridos regidos? Olha isso, meu Deus. Uau! Quais são os códigos de luz para os queridos regidos sob o signo de Libra estarem trabalhando neste momento das vossas vidas? E eu vou tirar também, aí depois eu já falo tudo junto. Estes círculos de proteção são círculos de proteção energética para vocês estarem trabalhando, ativando neste momento. Então, quais são as energias para os queridos regidos sob o signo de Libra para este momento das vossas vidas, que tem muita conexão, né, gente, com o nosso ano de 2025, que é um ano regido pelo número 9, que vem trazendo muito sobre essas finalizações, pense sempre em purificações, tá? Pense sempre que tudo que acontece nas nossas vidas vem com um único propósito, de fazer a nossa luz brilhar cada vez mais. Por mais desafiador que seja o momento, por mais que tenha tirado o seu chão, por mais que você não veja solução neste momento, você vai brilhar novamente, assim como o sol que brilha todos os dias, pelas manhãs. Um novo dia começa e o sol começa a brilhar. E se nós somos parte da natureza, você é parte dessa natureza, então você também vai voltar a brilhar. Pensa nisso, tá? Vamos lá. Vou tirar aqui de baixo. O que mais? Quais são os círculos de energia para os queridos regidos sob o signo de Libra nessa leitura? Uau! Vamos. Então, falei sobre a energia do nosso ano, né? Nosso ano 9 para vocês. Aqui nós temos uma energia aqui, gente, que já conecta vocês, inclusive na frequência do próximo ano, tá? Então, realmente são coisas aqui que estão sendo purificadas, que estão sendo transmutadas, que é exatamente para que o próximo ano seja, sabe assim, já conecta você numa frequência de um novo ano, de um novo momento, de uma nova atmosfera, e é sobre realmente o desenvolvimento e uma colheita que reverbera na direção do próximo ano, tá? Ah, que lindo! Eu vou deixar essa mensagem
Ah, que lindo! Que lindo! Ai, que lindo! Mude a sabotagem. Gente, tô emocionadíssima. Mude a sabotagem. Olha isso. Amplie, e eu vou dar uma pequena explicação aqui para vocês, tá? Amplie a sabedoria do seu padrão do subconsciente. Ok, amo essa autora, ela é fantástica. Eu tenho toda a coleção dela lá no site, vocês vão ver. É só digitar lá que vocês vão ver. E ela tem uma arte incrível, isso aqui é pintado, gente, pintado à mão. Ela é fantástica e as suas escritas também são sensacionais. Eu sintonizo muito com o que ela fala, porque ela trabalha dentro de uma energia de nova terra, da era dourada. Então, assim, é muito da frequência aqui. Eu trabalho com vocês, né? Mas, dentro da minha forma de pensar, tá, gente? Eu, Anne Marques, penso que quando a gente está falando de consciência, a consciência é uma coisa só. Então esse negócio de subconsciente, todos esses estratos que vão dividindo o nosso subconsciente, para mim, na minha forma de pensar, tá? Não existe. Então aqui eu vou traduzir um pouquinho para a minha forma de pensar, tá? Mas você pode levar para o subconsciente também, tá bom, gente? Pensa sempre, né, com a sua forma de pensar. Então mude a sabotagem, amplie a sua consciência, a sua sabedoria dos seus padrões, da sua consciência. Então, essa carta é uma confirmação exata daquilo que eu falei. Então, quando a gente amplia a sabedoria, nós lançamos luz na nossa consciência. Lançamos luz. E diante da luz, todas as trevas se dissipam. Tudo aquilo que estava escondidinho ali, aquele medo que está ali, aquele trauma que estava lá, aquele some, desaparece. Entende? Simplesmente desaparece. Por quê? Porque diante da luz, nada permanece oculto. Nada permanece oculto. Entende? Então aqui até o movimento, olha, mãos atadas, sem enxergar, e o sol começa a brilhar. E aqui o sol, pluft, né? Vai com tudo. É exatamente isso. Por quê? Porque mudou a sabotagem. E inclusive por conta de... as cartas aqui se conectam nas cores, né? Olha que lindo. Principalmente no que tange a... eu sinto aqui um movimento de pessoas e a influência de pessoas que faziam ou poderiam estar fazendo com que você se auto-sabotasse. Né? E a expansão de consciência ela vem para promover exatamente isso, tá? Simplesmente a gente abre, limpa, purifica. E aí não fica mais pedra sobre pedra, né? Eu vou finalizar a leitura fazendo essa mensagem para vocês. Ai, que lindo! Ai, tô muito emocionada. Que mensagem linda, que mensagem linda. Com o amor perfeito, com perfeito amor e perfeita confiança, eu me abro. Ai, gente, eu só tenho que agradecer, né? Eu falei sobre receptividade, até tirei a carta para mostrar para vocês o que é, né? O que era essa receptividade para vocês. E a carta falando sobre isso. Eu falo para vocês que é incrível, né? O movimento. Com amor, com perfeito amor e com perfeita confiança, eu me abro para as bênçãos ilimitadas. Entende o que é essa força agora? Entende por que não tem que ter dúvida da sua capacidade? Não tem que jamais duvidar, jamais tenha medo, porque o medo corta essa nossa conexão. Eu me abro para as bênçãos ilimitadas do universo, para o benefício espiritual de todos os seres. E isso tem a ver com aquilo que eu acabei de falar, né? Cada um de nós que ilumina se conecta com a sua luz, com o seu poder, que é o poder do divino, que está dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. Ilumina o nosso planeta, ilumina o nosso mundo. Já já vou finalizar a leitura fazendo o nosso mantra luz, e aí vocês vão entender exatamente o que é isso, que independe de trabalho, é sobre a nossa existência, que ajuda em todos os seres, né? Em todos os seres.
É sobre aqueles pequenos atos que muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas é só uma coisinha, é só isso ou aquilo. Não, gente, é agir de acordo com os princípios crísticos. Eu vou fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim, né? Aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. É simplesmente observar e agir dentro desta conduta iluminada. Se eu ajo dentro desta conduta iluminada, o certo nunca vai dar errado. Quando eu falo que é matemático, é porque nunca vai dar errado. Já o errado não se pode dizer o mesmo, né? Porque nunca vai dar certo. Vai fazer, vai dar ruim. Ação e reação, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. É assim que funciona, não dá para fugir disso. A lei do karma é infalível. Infalível. E isso não está em livros apenas, isso está na vida. Isso está na vida. Tá bom, meus queridos? Então é sobre isso. Benefício de todos. Quando nós caminhamos e conduzimos a nossa vida com base em princípios crísticos, a nossa vida flui e nós celebramos, mesmo diante das dificuldades. A gente sabe que aquela dificuldade está ali, ela é temporária e ela está ali para nos engrandecer. Ela está ali para nos construir. Lembra? Lembra daquilo que eu falei logo no início da leitura? A vida vem da vida. O que não podemos é quebrar diante do desafio. Eu sou inabalável. E aqui a construção, né? O pentagrama aqui para vocês. Que lindo. Exatamente o homem aqui, né? Que lindo. Ah, gente, olha. A energia do chakra cardíaco completa aqui para vocês, tá? É através dos tons de verde e do rosa. Então, mais uma vez, e aqui as cartas se conectando, olha esses tons de rosa, que coisa mais linda de leitura, Libra. Meu Deus do céu, uma leitura profunda e muito especial. Aqui, ó, a cura acontecendo, e aí no momento da cura você se abraça, né? Aliás, se abrace, se abrace. Eu sintonizo no poder de cura do meu coração, na doçura do meu coração, reconhecendo que eu sou, meu Deus, Senhor, e que eu sou merecedora, merecedor de toda a gentileza, de todo o amor e de todo o cuidado. Gente, o auto-perdão é isso, tá? O auto-perdão é isso. E fazer as correções no rumo das nossas vidas é realmente sintonizar cada vez mais. E saber o nosso valor perante o universo, com que nós estamos sintonizando. Se realmente vem alguma coisa para mudar, é porque precisava mudar. É porque nós estávamos nos distanciando daquilo de que nós realmente, verdadeiramente somos. Olha a primeira carta que saiu. Lembre-se de quem você é e onde você quer estar. Lembre-se. Eu sou merecedor, merecedora de gentileza, amor e carinho, cuidado. Tá bom, meus queridos? Eu espero do fundo do meu coração, Libra, que essa mensagem possa estar chegando aí no seu coração com este cuidado, com este carinho, que você possa sentir este abraço, este acolhimento e que possa acender a sua luz, que possa restaurar a sua fé, que possa te trazer alegria, um sorriso no seu rosto. E eu já estou muito, muito, muito feliz, porque ajudei, porque acendi a sua luz, porque eu vejo a sua luz. Tá bom, meus queridos? E eu vou finalizar, gente, estou super emocionada. Eu vou finalizar fazendo o nosso mantra luz e já fazendo, então, esta afirmação, tá? Então, vamos juntos fazer o nosso mantra luz? Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, convido você a realizar este mantra, que é o nosso mantra luz, que eu vou fazer com vocês até o final do ano de 2025. Convido você a realizar todos os dias de manhã, tá?
Pode fazer junto com os outros mantras que nós fizemos aqui na leitura e também com os mantras da leitura anual. Vou deixar aqui o card para vocês no cantinho da vossa playlist. Tem todas as leituras que eu já fiz para você, Libra, nesse ano de 2025 lá. Tá bom, meus queridos? E como eu falei anteriormente, tem a explicação do nosso mantra lá no site. Não esquece de dar uma olhadinha lá para você entender o porquê deste mantra luz, tá? Que estamos assim numa super corrente do bem maior. E eu conto com você para ser mais um elo de luz nesta nossa corrente do bem. Tá bom, meus queridos? E vou finalizar, Libra, exatamente com essa carta dizendo: eu sou. Aceite quem você é. Que lindo! Uma divina centelha de luz. Gente, eu tô super emocionada. Eu sou o eu sou. Ah, que coisa mais linda! Você pode afirmar fazendo este mantra: eu sou o eu sou. Eu estou muito emocionada e eu vou finalizar aqui antes que eu comece a as lágrimas aqui com vocês. Eu espero muito do meu coração que realmente essa leitura tenha iluminado a sua vida de alguma forma, Libra. E se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E convido você a acessar, conheça, visite o nosso site. Aparece aqui embaixo no rodapé do vídeo para vocês. O endereço é www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no nosso site. Libra, nunca se esqueça, você é o eu sou. Você vive uma vida maravilhosa, abençoada, repleta de alegria, de paz, de amor, de cuidado, de tudo de bom. Yes! E assim é. Eu sou Anne Marques e desejo a você, Libra, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você, Libra, na sua próxima leitura. Até breve. Tchau, tchau.